Para você que é profissional ou estudante de educação física e quer ampliar os seus conhecimentos, já estão abertas as inscrições para o tradicional curso de avaliação física do CELA FISCS, Centro de Estudos do Laboratório de Educação Física de São Caetano do Sul, dia 22 de maio, das 8h30 às 18 horas. Ministrado por grandes doutores, mestres e especialistas da área das ciências do esporte, atividade física e saúde, nas modalidades presencial e online, com transmissão ao vivo. O curso será dividido em duas partes, teoria e prática, onde os participantes poderão vivenciar os testes e medidas e tirar dúvidas com os membros do laboratório. Você terá a oportunidade de conhecer todo o nosso know-how de 45 anos de desenvolvimento de técnicas de fácil aplicabilidade e baixo custo. Saiba mais em www.celafisques.org.br. CELA FISCS, juntos transformando teoria em prática. O texto, o artigo, Sitting, Stretching and Involuntary Biological and Human Inactivity, ou sentar-se, agachar-se e a biologia evolucionária da inatividade humana, foi publicada por CIDES National Academic Sciences United States of America, agora em março. Sempre, os artigos agora estão saindo primeiro de forma online, no dia 9 de março, e publicado no dia 31, a famosa PNAS. Esses autores é um conjunto de autores que praticamente dominam este tema, do ponto de vista evolutivo, e trazendo relações com o mundo atual, com o mundo contemporâneo. Diversas universidades aqui compartilharam essas informações, esse estudo, que é um estudo bem maior do que esse que é apresentado aqui, e vocês vão entender por que ele é bem maior e a dificuldade de fazê-lo, Mas tem a Universidade da Carolina do Sul, a Universidade de Durham, de Duke, a Universidade de Houston, da Califórnia, de novo, essa Universidade Dar es Salaam, da Tanzânia, a Universidade de Houston, já anteriormente citado por mim, e o Max Planck Institute, que é de Leipzig, na Alemanha. Então, são diversos departamentos dessas universidades que, em conjunto, eles têm desenhado e publicado diversos trabalhos nessa área. E já eu falo dos autores. Esta revista, esse periódico, famoso periódico, ele tem um fator de impacto de 9,580. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês foi escrito e baseado tanto na introdução quanto principalmente na discussão em 57 referências, E esse fator de impacto é o Journal Citation Reports. Curiosamente, eu fiquei procurando algumas coisas sobre fator de impacto, E acabei encontrando um Academic Accelerator, que é um site que também dá o fator de impacto da revista. Basta você inserir o nome da revista aqui, fazer a busca, e ele vai te dar os jornais, os periódicos mais de impacto acadêmico do que os populares. E aqui eu trouxe só por curiosidade, o que aparece nesse site, de fator de impacto, é um pouco diferente do que aparece no anteriormente citado por mim. Vejam só o fator de impacto dessa Cancer Journal for Clinicians. 206. É um fator de impacto bastante interessante, Eles levam em consideração essa métrica aqui que eu estou apresentando para vocês, é a relação 2019-2020. E a gente vai se assustar um pouquinho com as outras demais. Essa Nature Reviews aqui, ela não é da área médica. E o New England aparece com 37,9, e o The Lancet, que é um dos mais conhecidos nossos, com 43
ir subindo, né? Mas quando a gente, eu não trouxe aqui, mas quem quiser depois pode ir lá no site pesquisar um pouco mais, brincar um pouco mais com essas questões do ranking, com essas métricas. Mas quando a gente vai observar a relação 2020-2021, o New England vai para 73 e o Lancet fica por volta dos 60 de fator de impacto, né? Então, ele divide também por áreas médicas, industriais e por aí outras afins. Então, eu só trouxe de forma curiosa, né, para quem quisesse aprofundar um pouco mais aí nessas pesquisas. Este é o autor principal. Deixa eu tirar daqui. David Reichlen. Este é um autor que escreve bastante também sobre este tema, né? E ele é da Universidade da Carolina do Sul, do Departamento de Humanas, né, e de Biologia Evolucionária, né, Departamento de Ciências e Biologia de Ciências. Este autor, ele tem mais de 4.048 citações. E de 2015 para cá, ele foi citado mais de 2.700 vezes. O índice H dele é de 34, né, ao todo, né, no período todo da carreira dele, e desde 2015 o índice H dele é de 28. A primeira publicação dele é a publicação que traz mais impacto em relação às citações, né? São quase 500, mais de 550, se não me engano, o artigo de 2007 que ele publicou, que traz várias citações. E o I10, o índice dele é de 48, ou seja, ele tem 40, ao todo, né, na carreira dele, ele tem 48 artigos que foram citados mais de 10 vezes, ou pelo menos 10 vezes, né? E de 2015 são 47 vezes, né? O índice H, que é dele 34, significa que ele tem 34 artigos que foram citados pelo menos 34 vezes, né? Esses índices, tanto o H quanto o I10, na realidade, eles reportam a produtividade do autor e o impacto que ele traz no mundo científico, né? Assim como a revista tem o seu fator de impacto, os autores também têm os seus fatores de impacto, que aí são os índices H. Aqui está a universidade, né? Muito bonita. Depois o Dr. Vitor pode comentar alguma coisa, se já passou por lá, ou alguém aqui que está nos ouvindo. E este cidadão aqui é o Hermann Pontzer. Este, de fato, é o autor que mais publica nessa área e é o mais citado entre os autores aí, que estuda essa relação da atividade física, do comportamento humano de forma evolutiva, né? O índice I10 dele é de 55 e o índice H dele é de 38. Mas vejam só aqui no gráfico aqui, ele tem citações que chegam a quase 780, 770 artigos publicados em citação em 2018. Talvez muito por conta de um artigo que ele escreveu com os demais aí citados também, trazendo essa relação da inatividade física com a biologia evolucionista e obesidade. Ele fez uma relação entre essas três variáveis aí que teve um impacto grande. Como esse que eu estou apresentando aqui já teve um impacto bastante interessante. Depois vocês vão entender que a mídia tem trazido algumas coisas que, ao meu ponto de vista, até que distorcido. Essa pesquisa teve um apoio financeiro bastante importante, porque ela não foi feita, ela foi feita na África, né? Eu vou te mostrar já a maneira como ela foi feita. Então, mas ela teve um apoio da Fundação Nacional de Ciências, da The Lakeland Foundation, da Universidade do Arizona e da American Diabetes
Diabetes Association, né? Então, assim, eu só não conhecia esse Lake Foundation, né? Os demais, não, eu já conhecia, mas, assim, são entidades que financiaram essa pesquisa para que os resultados pudessem ser publicados. Agora eu vou pedir para vocês abrirem a mente e o coração, porque a gente vai entrar no mundo que geralmente a gente não está acostumado, principalmente quem mesmo sendo da área da atividade física e saúde, a gente deixa um pouco de lado essa visão antropológica. E esse artigo vem trazendo exatamente isso, né? A visão antropológica que nós deixamos de lado. Então, vai tentar resgatar um pouquinho disso, é disso que a gente vai falar. E é exatamente disso, né? Por que o comportamento sedentário é tão perigoso para a nossa saúde? Os autores, aliás, essa revista, né, esse periódico, ele não traz aquela sequência lógica de introdução, de método, quer dizer, no final da introdução, objetivo, métodos. Esse artigo, quem for ler, né, a gente depois vai disponibilizar para quem não é do centro, é um artigo que traz muita introdução e muita discussão. Ele não fica nessa lógica aí metodológica descrita, né? Então, introdução, objetivo, métodos, estatística, discussão, conclusão, limitação. Ele faz mais ou menos uma confusão lógica, né? Você começa a ler, a introdução, eles já vão direto para os resultados, vem a discussão e depois, no final, é que vem os métodos, né? Então, essa revista é um pouco diferente das demais do ponto de vista da estrutura do artigo. E eu tentei estruturar da maneira que ficaria mais fácil para a gente, ou como a gente costumeiramente apresenta os artigos aqui de terça-feira. Então, a pergunta básica é por que o comportamento sedentário ele é tão perigoso? E na visão da psicologia evolutiva, né, isso é tratado no artigo, né, a hipótese é que o nosso corpo evoluiu dentro de um contexto totalmente ativo. E isso explica o porquê a atividade física melhora a saúde do indivíduo. Ou seja, todo comportamento que não é ativo, ele vai trazer malefícios para a nossa saúde. Isso vai ficar um pouco mais claro à medida que eu vou explicando aqui o artigo. Mas essa lógica é essencial para a gente começar a se aprofundar nesse tema. Tanto é que um dos autores, né, o Newton, trouxe esse artigo aqui mostrando o gasto calórico de algumas posições em termos de comportamento sedentário, né? Comportamento sedentário é o grande guarda-chuva e que traz diversos outros comportamentos junto com ele, né? Então, aqui está mostrando na linha tracejada como é tido o comportamento sedentário, que é abaixo de 1,5 metros, mas vejam que as atividades aqui reportadas, como reclinar na cama reclinado, antes e depois do período de alimentação, né, ou assistindo televisão, ou digitando, ou lendo, os índices aqui os valores de METs não passam de 1,1. Então, assim, é muito baixo o gasto calórico, se a gente pode falar assim de gasto calórico, dessas atividades. Só que essas atividades, por muito tempo, traz prejuízo para a nossa saúde. O David Dustin, que é um australiano, mostrou com brilhantismo nesse artigo, que ele publicou em 2010 na Circulation, mostrando exatamente o tempo de TV e a relação de mortalidade. Vejam que acrescentar 1 hora de tempo de TV aumenta em 11% as chances de mortalidade por todas as causas, 18% de doença de mortalidade cardiovascular. Aí, quando você compara quem fica mais de 4 horas por dia, vezes aqueles que ficavam menos de 2 horas por dia, aqueles com maior tempo sentado, as chances de mortalidade aumentavam em 46% e de 80% a mortalidade cardiovascular. Isso num período de mais de 6 anos de acompanhamento, né?
O professor Leandro Rezende, que nos acompanha aqui também nessa nosso encontro científico, fez um trabalho bastante elegante mostrando a relação do comportamento sedentário ou excesso de tempo sedentário no mundo inteiro, né? Mostrando que este comportamento ele é responsável por mais de 430 mil mortes por ano, o que representa aqui uma prevalência de 3,8%, aquelas em diversos países, né? Os países do Pacífico um pouco mais e os países do Sudeste da Ásia um pouco menos em termos de comportamento sedentário. Mas vejam só, 430 mil mortes por ano foi atribuída essa fração atribuída de mortalidade por conta do excesso de tempo sentado. O bom é que diversos estudos mostraram que reduzir o comportamento sedentário ele auxilia de fato na redução da mortalidade, como é o caso desse estudo aqui de 2019 do Circulation, mostrando que ao reduzir 1 hora por dia de comportamento sedentário, as mulheres mais idosas reduziam em 12% o risco de doença cardiovascular e também a incidência de doenças do coração em 26%. A gente sabe que profundamente e há evidências robustas já há algum tempo mostrando os benefícios da atividade física no sono, na pressão arterial, na saúde cardiovascular, em relação ao músculo esquelético das dores, no cérebro, né, que é um pouco mais estudado nos dias de hoje, coração, músculos e ossos, né? Isso está bem entendido na literatura. Mas os autores trazem, se isso é de fato importante, por que é que o nosso comportamento humano não evoluiu da mesma forma que os nossos antepassados e mantiveram esse comportamento mais ativo, né? Só para ter uma ideia, né, os caçadores mais primitivos, eles caminhavam muito, né, cerca de 24 mil passos por dia, e quem já caminhou mais de 20 mil passos sabe que não é nada fácil, né? Caminhar mais de 20 mil passos, às vezes fica com dor tremenda no corpo todo, se não tiver acostumado, né? A gente tem esse referencial de 10 mil passos, que até a professora Emily trouxe artigo um pouco mais recente, mostrando que 8.500 passos já ajudava, já era bastante interessante, né? O ganho que você tem para os 10 mil passos era muito pouco, mas, de qualquer forma, se a gente for avaliar, os estudos têm mostrado que a população, em geral, caminha muito pouco em termos de passos. O estilo de vida dos nossos antepassados, né, vamos dizer assim, eles eram obrigados a caçar o que comia e coletar o que comia e o que bebia também, né? Então, esse termo caçadores e coletores é exatamente isso, né? Eles viviam da caça ou de coleta de frutas e na mata, né? Os alimentos da mata, então, por isso o nome de coletores. E muitas vezes eles caminhavam distâncias bastante importantes e muitas vezes eles tinham que acelerar esse passo para poder alcançar a caça ou correr do caçador também, muitas vezes. Então, isso trazia muita atividade física, né? E do ponto de vista de intensidade de moderada a vigorosa. Então, o objetivo do trabalho foi observar, primeiro, 2 objetivos básicos, né? Entender a fisiologia do comportamento sedentário. A gente entende bastante, vamos dizer assim, do comportamento ativo, da corrida, que acontece, de esporte, né, da fisiologia do exercício, mas o comportamento sedentário ainda precisa ser muito mais estudado. Então, uma das formas de tentar estudar essa fisiologia, é uma das tentativas de resposta desses autores. A outra, baseado no modelo evolutivo, né, de avaliar a relação entre o sedentarismo, né, e a saúde, por meio do período de descanso dos caçadores e coletores contemporâneos. Vão ficar mais claro, acho que no próximo slide. Por quê? Estudos já anteriores mostraram que algumas populações
que não convivem com a população industrializada, né, civilizada, a civilização, o homem branco, por exemplo, né, elas ficam muito tempo sentadas também. Apesar de ficar com esse tempo de inatividade física, né, quando eles foram avaliar, por exemplo, riscos cardiovasculares nessas populações, os autores observaram que eles tinham baixos indicadores biológicos de risco cardiovascular. Ou seja, essas populações tiveram níveis similares de comportamento sedentário em termos de tempo, né, de duração, com a civilização industrializada, mas, no entanto, os indicadores de saúde foram melhores. Então, a hipótese desses autores é o seguinte: será que a maneira como descansa, ou como a gente fica parado, trabalhando, será que a diferença poderia estar aí? Será que o gasto energético é diferente da maneira como os primitivos ficavam e a gente fica? É diferente? Talvez isso responderia. Essa é a hipótese do trabalho. Eles vão além ainda. Talvez o mais importante não seja a quantidade de tempo gasto sentado, mas sim a posição adotada para o descanso e para as tarefas do serviço. E aqui eu já vou lembrar, principalmente quem estava na última reunião, do artigo da Carol, que ela apresentou. Eu trouxe 2 slides aqui para poder implementar algumas ideias aqui que os próprios autores trouxeram. Então, talvez o importante seja movimentar-se mais, mesmo em posição sentada. Essa é uma foto, né, uma imagem típica do nosso dia a dia, mas que esta é uma foto do ponto de vista da evolução humana, né? Ele está de contraponto com toda essa evolução, porque antigamente os nossos primitivos, os nossos ancestrais, não passavam boa parte do tempo sentado numa cadeira, né? Então isso traz uma incompatibilidade com o nosso passado evolucionário. E aí um dos autores desse mesmo paper, só que esse aqui é um outro paper publicado no Journal of Physiology, Mark Hamilton, trouxe uma ideia bastante interessante do tempo sentado, né? Que é exatamente essa relação da falta de contração muscular durante o período que as pessoas ficam sentadas ou ficam descansando de alguma forma, né? Mostrando que o estilo de vida sedentário reduz bastante a contração muscular, né? Isso leva a efeitos deletérios bastante importantes, inclusive com sinalização fisiológica desse processo, levando, e uma vez mantido, né, esse comportamento sedentário por mais tempo e durante muito tempo, isso leva a aumento de risco, né, de doenças cardiovasculares, por exemplo, há uma progressão dessas doenças e aí uma redução da qualidade de vida, a pior qualidade no envelhecimento, e esse ciclo, né, vai fazer com que esse indivíduo, a maior parte dos estudos tem mostrado, que tem menos expectativa de vida ou longevidade. E a gente vai falar agora do estudo propriamente dito, não que eu não tenha falado, né, anteriormente, né, mas quando vocês forem ler o trabalho, é uma introdução bastante longa, eu cortei bastante coisa aqui. E eles vão trabalhar com os caçadores e coletores contemporâneos. Caçadores, eu já falei que eles vão atrás de animais pequenos ou grandes, de pequeno ou grande porte, para utilizar para a sua alimentação. E os coletores vão buscar as frutas e outros alimentos na mata, né? Os autores reportam que esse não é um modelo perfeito dos nossos ancestrais, mas essa tribo que eles investigaram são os que têm um comportamento muito diferente da nossa sociedade. Então, talvez é o que mais se aproxima do comportamento primitivo, porque
Não só essa tribo, existem outras, mas essa tribo é uma das que mais tem, que tem menos contato com a população, com a sociedade industrializada. Trata-se dos famosos Hadza, né? E aqui está os últimos dos primeiros, né? Os últimos coletores e caçadores e coletores que vivem de forma primitiva. Eles não têm casa, eles não têm lar, vivem ao relento, eles caçam todos os dias, eles coletam todos os dias, não armazenam o alimento, e é sobre eles que o estudo vai ser traçado. Para quem tiver mais interesse, existe diversos conteúdo no YouTube, né, falando sobre a vida e a prática de caça, né, inclusive aqui caçando com os Hadza, né. Então, um documentário bastante legal. Eu particularmente já tinha visto alguns, né, e vi mais outros aí para poder complementar a apresentação. Eu achei fantástico. E esses são os Hadza, né? Só para a gente visualizar como que é o rostinho de cada um deles, né? Os famosos Hadzas. Eles têm algumas características bastante importantes, né? Do ponto de vista cultural até. Os Hadzas, eles vivem na Tanzânia, né? Na realidade, no continente africano, na Tanzânia, mas ao norte da Tanzânia. E eles estão lá durante muito tempo. É uma tribo nômade. Então, talvez agora a gente comece a entender aqui o porquê daquele financiamento todo da pesquisa, porque os indivíduos, os autores, os pesquisadores, a maioria deles são antropólogos, precisavam se deslocar até o local e ficar lá durante algum tempo, né, num continente africano, e aí trouxe informações bastante interessantes, e por isso dos grants lá bastante pelas 4 instituições. Algumas características dos Hadzas, né? Eles só deixaram ser estudados há 20 anos. Antes disso, o pessoal tentava chegar próximo deles, eles não deixavam. Hoje existem aproximadamente 1.200 Hadzas, mas eles não convivem todos juntos. É como se fossem pequenos bairros, pequenos núcleos, né? E eles ficam vagando ali pela região. 300 deles nunca tiveram, por exemplo, contato com pessoas que não fosse da tribo. O legal deles é que a linguagem com cliques, eles vão falando e vão clicando, é bem interessante, né? Eles fazem fogo à moda antiga, que eles esfregam lá as varetas lá na faca. Eles são nômades, como eu falei, eles não comem nem cobras nem hienas, porque eles dizem que são esses bichos, principalmente a hiena, eles comem animais mortos, né? Isso pode fazer mal para eles. Eles acham que os agricultores são um povo estranho, porque perguntaram para eles por que eles não cultivam, né? Eles falaram assim que é desnecessário. Eles acham bobagem você ficar preparando a terra, e todo dia plantar, e todo dia regar, para uma vez no ano, 2 vezes no ano, você ter o alimento. Então, eles acham bobagem. Então, o mais fácil é você ir caçar do que você cultivar animais e plantas, por exemplo, né? Então, por isso que eles acham que os agricultores são povos estranhos. Eles não vão no médico, porque os remédios deles estão em plantas, né? A flora bacteriana deles são a mais diversificada do mundo, segundo alguns estudos. Eles não contam anos, né? Quantos anos você tem? 20, 40? E sim, estações de chuvas. Então, eu tenho 48, 50 e por aí vai, estações de chuva. E o que eles fazem no tempo livre, né? Eles dormem bastante, treinam as habilidades de caça ou fumam também. Interessante na cultura deles é que aquele indivíduo que morreu, eles não enterram, eles deixam debaixo de um arbusto para as hienas se alimentarem da pessoa. Porque para eles, vida e morte parece que é a mesma coisa, a morte faz parte da vida deles. Os autores utilizaram um acelerômetro
Eles colocaram o ActivePal, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo, fixado na coxa, que é o local onde, de fato, esse acelerômetro é utilizado, por 8 dias consecutivos, 24 horas. O comportamento sedentário dele foi em termos de tempo gasto com posturas não deambulantes, menos ficar em pé, né? O comportamento sedentário significava nem caminhada, nem ficar em pé, para eles observarem aí em termos de gasto calórico, de atividade física, enquanto estavam no comportamento sedentário. Outra coisa que eles realizaram foram a eletromiografia para observar a atividade muscular, e os músculos utilizados foram o vasto lateral, o sóleo tibial anterior das duas pernas, direita e esquerda. Eles queriam avaliar a postura enquanto ele estava em comportamento sedentário, como que a atividade muscular do comportamento sedentário se dava naquele momento, naquela posição. E eles também pediam para os indivíduos fazerem uma caminhada usual para poder fazer a avaliação da atividade muscular durante essa pequena caminhada. Depois eles compararam esses valores de eletromiografia. Outro dado que eles coletaram via sangue, né, coleta sanguínea, eram os biomarcadores de risco cardiovascular. Então, por uma coleta de sangue, eles observaram o colesterol total, o colesterol de alta densidade, que é o HDL, o de baixa densidade, o LDL, e o triglicerídeo. São os marcadores clássicos aí de possibilidade de risco cardiovascular. Além disso, além da eletromiografia, do acelerômetro, também havia uma observação do pesquisador anotando a cada hora, se posicionava e observava o comportamento da tribo, né? Isso foi por 12 horas consecutivas durante o dia. Durante os 8 dias que eles estavam com o acelerômetro, essa observação, esse relatório iniciava-se às 7 horas da manhã e foram registrados mais de 2.300 posturas. E aqui está um dos autores, o Brian Wood, que fazendo essa observação de como que esse recordatório aqui de observação da figura, da postura desses radars, né? Eu entrei em contato com Rachel, fui descarado lá, falei no e-mail lá que era do Brasil e tal, parabenizei ele pelo artigo, e que se ele não tinha nenhuma figura para poder ilustrar, para apresentar aqui, mas até hoje ele não respondeu. Mas esse é o Brian Wood, um dos pesquisadores, um antropólogo, que escreveu o artigo também. Aqui a gente começa os resultados, né, as informações resumidas dos radars. Então, a idade, aqui está o masculino e feminino. Vejam que a amostra não foi uma amostra grande, né, uma amostra pequena, em que a idade das mulheres ao redor, né, de estação de chuva, transformada em anos pelo homem branco, vamos dizer, 36 anos e meio, e o homem quase 39 anos, né? O tempo de atividade por hora que não deambulavam, não caminhavam, ficavam parados, vejam só, alto, hein? As mulheres, 10 horas, e os homens, 9,6 horas. O tempo em pé, 2 horas, e os homens um pouquinho menos. A média de sessões de comportamento sedentário era de 14 para as mulheres e de 15 para os homens, minutos. A transição do sentado para o em pé, o número de transição das mulheres era 50 e dos homens praticamente 50 também. Então, eles mudavam de posição 50 vezes no dia. Atividade física de moderada vigorosa por minuto das mulheres por dia, 75. Lembra que a recomendação, né? É isso aqui é na semana. Dos homens, mais de 100 minutos. A quantidade de sessões que eles ficavam nessa atividade física de moderada vigorosa, 48 para as mulheres, 76 para os homens. E aqui está o início do período de sono das mulheres, né? E dos homens. As mulheres dormiam um pouquinho mais tarde, meia hora mais tarde.
às 9h30, os homens às 9h, mas eles acordavam praticamente juntos, né? O homem acordava primeiro, tipo assim, vai fazer o café, né? Tô brincando. Então, mas esse, das 9 às 6 da manhã, é o período de sono dos ratos. 3% da dieta, e durante o estudo, só 3% da dieta não foi de alimentos silvestres, né? Mas também os autores não falam quais eram esses alimentos que essa tribo consumia, né? Aqui uma foto típica, né, de coletora, né? Foi buscar o mel, mas sem medo de ferroada, sem nada, né? Então, verdadeiro coletor raiz. E vejam só os marcadores de risco cardiovascular. Nós falamos do colesterol, aqui a média de mulher, 116, e a média de homem, né? Se não me falha a memória, a média considera-se acima de 200, né? Então, veja que o risco cardiovascular é muito baixo. O HDL dentro da normalidade também, cadê de mulher um pouco mais elevado que os homens, né? Mas o LDL também uma fração dentro da normalidade, triglicerídeos também, e a glicose sanguínea. E para a glicose sanguínea, a única coisa que difere é o número da amostra, tá? Enquanto para os demais marcadores a gente tinha 15 mulheres, para a glicose a gente tinha 17. Nos outros nós tínhamos 23 homens, né? E para a glicose 31. Então, difere um pouquinho, mas mesmo assim os marcadores biológicos de risco cardiovascular bem abaixo apresentam baixo risco de doença cardiovascular. E aqui está o tempo sedentário deles, né? Nesse gráfico, o tempo sedentário em horas. A média de horas de tempo sedentário foi de 9,82 horas. As mulheres com 10 horas e os homens com 9,6, desculpa. E há um crossover aqui, né? Uma troca aqui entre homens e mulheres, porque no início os homens apresentavam mais tempo, né, antes dos 35 anos, mas a partir dos 35 anos os homens começaram a ficar um pouquinho menos, né? Não há uma explicação no artigo para isso. Aqui o período, né, de sessões de comportamento sedentário, né? 15 minutos para os homens, 16, 14 para as mulheres, numa média de 15, 22. Isso também é o comportamento da linha para homem em azul ao longo dos anos, né, da idade desses indivíduos, né, o comportamento deles. E aqui o comportamento das mulheres. O número de transição, aquele que eu comentei anteriormente, mas aqui eu trago o valor médio dessas transições, ao redor de 50, né? Desculpa que não é minutos, assim, é quantidade mesmo, né? Número de transição. E a gente vê que homens e mulheres têm basicamente o mesmo número de transição. Os caçadores são homens e as coletoras, como eu falei, já coloquei no feminino, são as mulheres. Então as mulheres acordam e vão coletar frutas, legumes e outras verduras e algumas outras plantas, enquanto os homens acordam e vão caçar. Eles retornam por volta de 3 horas da tarde. Então, está aqui. Uma relação bastante interessante. E esse aqui a gente tem o número de horas que eles alcançaram, né, 9,82 horas, né, de comportamento sedentário, vamos chamar, que é muito parecido com o da Holanda, 9,3, muito parecido com o da Austrália e muito parecido com o dos Estados Unidos. Então, o que os Radzas fazem que, mesmo apresentando um comportamento não deambulante, vamos dizer assim, tão alto, e mesmo assim eles têm baixos índices de gordura, como foi feito em outros trabalhos anteriores, eu não trouxe aqui, mas eu fiz uma leitura anterior, em relação à obesidade, zero de obesidade, né? Diabetes
quase não existe, praticamente não existe dentro da tribo. Hipertensão, os valores são baixíssimos, né, em relação até à idade elevada dos ratos. Então, o que eles fazem diferente da civilização industrializada? A resposta está aqui no próximo slide. É a posição que eles ficam no descanso deles. Eles se mantêm nessa posição aproximadamente por 2 horas no dia. Claro, ele não fica 2 horas aí, mas eles saem, levantam, e quando eles vão sentar, eles ficam agachados. Então, 18% do tempo não deambulante, eles ficam agachados. Isso é aproximadamente 2 horas por dia. Então, aqui está o segredo dos Hadzas. E aqui um adendo aqui rapidinho. O professor Leandro Rezende, lá num seminário de epidemiologia da Unifesp, trouxe um trabalho que foi apresentado por uma das alunas dele de mestrado, ou de doutorado, não lembro, falando sobre os caçadores e coletores, e a gente ficou na dúvida por que eles tinham um gasto calórico se eles ficavam tanto tempo parados também, né? A gente não conseguiu entender a explicação, e aí até por isso que eu convidei para poder ouvir a nossa conversa aqui. E segundo os próprios autores daquele artigo anterior, trouxeram aqui mais uma novidade mostrando que é a posição que eles ficam quando não estão andando, é a posição que tem uma atividade muscular mais intensa do que uma atividade muscular quando a pessoa está sentada numa cadeira, por exemplo. Então, o próprio Hamilton trouxe daquele artigo mostrando que a atividade física, né, frequente, né, ou atividade muscular, na realidade, ele chama da contração do músculo, né, ele produz benefícios para a nossa saúde. Então, eu trouxe o mesmo trabalho anteriormente falando dos inativos, né, e aqui a relação da forma da atividade física por meio da contração muscular, que traz bastante benefícios, sinalizações importantes do ponto de vista até imunológico, né? Mas de atividade, que traz uma qualidade melhor no final da ponta aqui, uma qualidade melhor tanto do músculo quanto para todo o processo de envelhecimento. Aqui, deixa eu voltar aqui, isso. Aqui é o percentual da observação. Lembra que eles também fizeram uma observação na postura, né? Então, um estilo sentado na cadeira, aqui dormindo, né? Aqui ajoelhado. Outra atividade que eles fazem, ficam também, são ajoelhados, né? E aqui o agachado com esse azulzinho aqui mais claro, é com assistência, ou segurando em alguma coisa, né? E aqui deitados. Aqui está a atividade eletromiográfica dos ratos, né? Então, pelos músculos que foram escolhidos ali. Então, lembra que eles faziam uma caminhada e o que representava em percentual daquela caminhada de 2 minutos e naquela posição, em cada uma dessas posições aqui, e o agachado, né? Naquela posição de agachado, em termos dos tibiais anterior, tinha uma alteração bastante importante. Eu não falei da estatística, mas eles utilizaram aqui o pi quadrado, por conta dos percentuais, né? Comparação percentual. No sólio também, né? No músculo sólio direito e esquerdo, há também uma prevalência bastante interessante da atividade muscular, mesmo quando esse agachamento é assistido, né? Em relação à cadeira, por exemplo, fica sentado na cadeira. Os dois já falei. O vasto lateral esquerdo também. E tem mais um aqui, o vasto lateral direito também. Ou seja, o que a gente pode ver do ponto de vista de atividade eletromiográfica é que, de fato, o músculo tem uma importante ação ali, esses músculos avaliados, tem uma importante ação durante aquela posição em que os Hadzas ficam enquanto eles não estão caminhando. Nesse estudo, eles trazem
do próprio autor, né, um outro estudo, mas com outro autor, mostrando também a relação de hipertensão da proteína, a própria proteína C reativa, o marcador inflamatório, e os demais mais clássicos, né, mostrando que os RADSAs, de fato, né, o NHANES aqui, ó, a percentual de hipertensão em indivíduos com mais de 60 anos, vamos dizer, na civilização industrializada, e vejam só o total aqui dos RADSAs com menos de 20% de indivíduos hipertensos, né? Os homens muito menos aqui, quase 10% de hipertensão acima de 60 anos. É muito baixo, né? Então, na realidade, a postura durante o período de descanso é o que faz a diferença para esses indivíduos terem esse resultado. E eu achei bastante interessante alguns dados, a gente está caminhando para o final já, que é bem interessante, que eu vou ler porque fica mais tranquilo, a gente pode discutir depois, né? A psicologia evolutiva afirma que muitas de nossas características, tanto psicológicas como sociais, hoje presentes, foram moldadas anteriormente, né? E esses especialistas, né, afirmam que o nosso cérebro, ele distingue, né, o cérebro e mente, são adaptados para uma vida de caça e de coleta. Como alguns antropologistas dizem do ponto de vista da obesidade, né? Nosso corpo foi preparado e foi criado e foi desenvolvido para nós movimentarmos e ir à caça e coletar. Isso não é mais presente na nossa sociedade, né? Então, isso traz alterações deletérias para o nosso organismo e aí levando a algumas doenças e levando a mortalidade um pouco mais precoce, né? Então, os nossos hábitos alimentares, os nossos conflitos e nossa até a própria sexualidade são consequências de como nossa mente de caçadores e coletores interage com o meio ambiente. Os autores até falam dessa relação de reduzir o tempo sentado na nossa sociedade civilizada, né, ou industrializada. Esse é o artigo do Vivier, de 2017, né, 2017, isso, que foi citado no próprio artigo, mostrando que a relação do exercício, né, ou melhor, a relação da quebra do tempo sentado foi melhor respondido do que o exercício para a resistência à insulina ou até mesmo para a glicose sanguínea em 24 horas, né? Indivíduos que têm diabetes já, né? Então, nesse caso, a importância de você fazer a quebra do tempo sentado, deve fazer exercício, claro, mas a quebra do tempo sentado ela é fundamental, já que a nossa sociedade não consegue ficar naquela posição, né? Eu, pelo menos, não fico nem 30 segundos. Então, os autores mostram que a postura de descanso é que deve ser ativa. E aqui eu trago exatamente o que a professora Carolina apresentou a semana passada, e não foi de propósito, né? Mas, na realidade, assim, o que ela trouxe, né? Que o tempo sedentário do artigo que ela trouxe, né, aqui é o tempo total, desse tempo sedentário, o que é importante, né? O importante, de fato, é o sentado ativo, né? Lógico, com o em pé também. Mas ela mostrou, por meio de correlação de Pearson, alguns marcadores, como o colesterol, os lipídios sanguíneos, mostrando que aqueles indivíduos sentados, mas de forma ativa, tinham marcadores biológicos melhores de risco cardiovascular, melhores do que aqueles indivíduos que ficavam boa parte do tempo sentado, mas sem atividade nenhuma, né? Então, veio a corroborar com essa informação que eu trago hoje. E até o termo, né? Acho que é bom a gente começar a se familiarizar com esse termo aqui, né? Não é muito legal, acho que tem que mudar um pouquinho, né? Mas o comportamento sedentário, mais o comportamento sedentário ativo. A nossa sociedade não vai mudar muito, né? Principalmente agora em termos de pandemia, que a gente vê que os níveis de atividade física reduziu bastante no mundo todo, né? E a gente se trancafiou dentro de casa, e dentro de casa é o lugar que talvez a gente faça menos atividade física, né? Então, o sedentário ativo está inversamente associado. Isso foi
o resultado da pesquisa que a Carol trouxe a semana passada, né? Inversamente associada a fatores de risco para doença cardiovascular. Então, parece que o contínuo é interessante, mas a gente precisa fazer alguma coisa ali para aquele indivíduo que fica na frente do computador o tempo todo. E aí eu criei um slogan aqui, assim, mas assim, a gente pode debater depois, sentado sim, mas parado nunca, parado não, né? Então, se você for ficar sentado, então você tem que procurar alguma forma de se movimentar. E só para complementar, de fato, aqui, esse artigo aqui mostrou que a redução da pressão arterial em indivíduos que já têm diabetes, né, mas também era hipertenso, mostrou que aqueles indivíduos que ficam 30 minutos sentados, mas que caminham um pouquinho durante essa pausa ativa, né, a pressão arterial desses indivíduos foi bastante importante, né, 14 milímetros de mercúrio. Aqueles que ficaram sentados o tempo todo na linha vermelha aqui não teve alteração nenhuma, pelo contrário, aumentou um pouquinho mais, mas não de forma significativa. Mas vejam o mais importante aqui, importante para o que a gente trouxe aqui hoje, né? Aqueles indivíduos que ficam um tempo sentados, mas que ficam numa posição de agachamento aqui por alguns segundos, a cada 30 minutos, também observou uma redução estatisticamente significativa da pressão arterial sistólica e diastólica. Então, de novo, né, mais um que traz, isso aqui depois eu lembrei e trouxe aqui também, para a gente criar no nosso contexto aqui, algumas relações de como a gente fica sentado, ou como que a gente deve fazer para reduzir esse comportamento e principalmente os deletérios. Eu trouxe essa imagem porque, com esse artigo, a mídia trouxe alguns dados que é difícil. Tipo assim, agachamento pode salvar a sua vida, agachamento adiciona anos à sua vida, mas eles foram entendidos de uma forma diferente. Quem é que vai ficar aqui nessa posição um tempão, 2 horas por dia, mesmo que ao longo do dia? É praticamente inviável dentro da nossa sociedade, a não ser as pessoas que querem, de fato, um volume avantajado aqui dos glúteos, né? E só para terminar, esse aqui é um outro artigo mostrando também a relação de índios que estão expostos ao nosso dia a dia, né? A civilização já tem uma relação, mas os Yanomamis é uma tribo que não tem muito contato, e os Yanomamis, né, a pressão arterial deles se mantém ao longo da vida, justamente pelo estilo, não altera ao longo da idade, né, como a gente costumeiramente fala, né, que a chance da hipertensão ia aumentando ao longo da idade, mas nessa população aqui não foi verdadeiro, porque o estilo de vida desses indivíduos, dessa tribo, permanece como quase casos rasos. Os autores trazem as limitações do estudo, que é o próprio tamanho da amostra, né, pequeno, até pela circunstância, né? O período da pesquisa foi muito pequeno para essa análise, e eles deveriam também ter a falta de atividade física dos membros analisados, né, a atividade muscular dos membros superiores. Essa aqui eu ia falar alguma coisa, esqueci, mas vejam só que eu acho que é o final que é para a gente assimilar bem, né? Substituir o tempo sentado e a inatividade muscular por posturas de repouso mais ativas, mais sustentadas. Pode representar um novo paradigma comportamental, né? E deve ser explorado em outros trabalhos, em outras pesquisas experimentais. Embora o agachamento não seja uma alternativa provável, aí vem a opinião dos autores, gastar mais tempo em posturas que provocam atividade muscular mesmo de baixo nível, pode levar aos resultados de saúde mais favoráveis. E aqui eu acho que é a frase que a gente deve levar para a vida, né? E eu não vou ler tudo, mas é só em azul. O nosso corpo não evoluiu para ser sedentário, né? Pelas pesquisas antropológicas, isso não tem sentido na nossa vida. Eu acho que cada um de nós devemos levar essa frase, né? Nosso corpo não evoluiu para ser sedentário. Muito obrigado e agora a gente abre para